Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Hoje, finalmente, vamos falar de um tema que a gente já tá falando entre nós, né, há algum tempo, que é escapismo. E acho que não tinha como, né, numa temporada sobre crise, não falar do escapismo. A Isabel, inclusive, já escapou da capital e está escapada na Ilha Bela francesa. Na Ilha Bela, exatamente. Come a sogra. É um paraíso, Isabel? Tá escapada com a sogra? Quase, né? O lugar é maravilhoso, mas realmente tem esse pequeno detalhe. Suspeite. Eu, pelo menos, depois de sei lá quantos meses confinada, eu precisava muito de natureza. Sei lá, eu vejo mais como um bem-estar mesmo, mental, do que um escapismo de fantasia e, sei lá, tentar fugir da realidade, não encarar a realidade, enfim. Aí quando a gente pensou em falar sobre escapismo, pode lembrar, e veio essa pergunta na minha cabeça, se a moda é sempre esse lugar do escapismo, né? Porque a moda é essa construção do sonho, né? Dos lugares. O luxo fala muito sobre, né? De você escapar da realidade. Só que aí eu lembrei que a gente, inclusive, já tem episódios que a gente fala da moda quando ela abre o olho e ela traz a gente para a realidade. O caso dos japoneses na década de 80, né? Com as roupas pretas, desgastadas, desfeitas. E o Margiela depois, né, na periferia de Paris, falando não é sobre ostentação, é sobre, né, botar o pé no chão e falar com as pessoas que estão à margem. O punk também, numa época ali da década de 70, 80, também trazendo a gente como moda, puxando para baixo, mas o escapismo tem muita relação com a moda, né? Em arte em geral, né? Eu tava pensando, bom, acho que o cinema talvez seja o mais escapista de todos. E aí... Não, só de você entrar numa sala escura e se deixar levar ali pelo mundo, pelo universo do filme. Eu lembrei de um filme que eu amo, do Woody Allen. Eu sei que ele está cancelado, porém você amo esse filme. Que é o diretor cancelado. Eu só trago cancelado, não é verdade? Mas eu realmente amo esse filme dele, que é o Rosa Púrpura do Cairo, de 1985, com a Mia Farrow. E o personagem da Mia Farrow, ela é de uma classe, acho que, se não me engano, tem um tempão que eu não assisto, de uma classe mais pobre. E o filme se passa durante a Grande Depressão, né? Ela tem um marido que bate nela, ela tem uma vida muito ruim, mas ela foge todos os dias pro cinema para se encantar pelas grandes estrelas de Hollywood. E aí ela vai todo dia ver os mesmos filmes e aí, de repente, os personagens começam a sair da tela. Por escapismo, esse filme. De filme que me lembrou muito quando a gente começou a falar sobre o tema e estudar sobre o tema, veio aí o momento cabeção, né? O Stalker, do Tarkovsky, que eu sei que é difícil, é lento, mas eu amo. Assim, Solaris, eu acho que eu dormi umas 5 vezes até terminar o filme. Mas é um filme muito impressionante, e é para ser assim, é para ser mais lento, né? Para te conduzir, para escapar realmente para o lugar dele. E para quem não conhece, o Stalker é um filme de 79 e 80. Tem 3 personagens. Um é um escritor, né, que dá lugar ali à arte. Um é um físico, que fala sobre, é o lugar da ciência. E o outro que é um cara que vive bem à margem, uma pessoa em situação ali muito, muito pobre, e é o lugar da fé. Então, esses 3 personagens, a arte, a ciência e a fé, vivem esse lugar completamente militarizado, destruído, onde as pessoas estão vivendo uma vida em preto e branco, e o filme é todo sépia e preto, né? Então é um filme amarelo que já é esteticamente muito interessante de ver. Esse homem da fé, que é o Stalker, né? Que seria o perseguidor, né? Em português a tradução seria quando alguém está te stalkeando, é a pessoa que está te perseguindo, né? Está te olhando. E aí esse perseguidor, esse homem da fé, ele atravessa o homem da ciência e da arte para essa zona, que é um lugar místico,
aonde dizem que um dia caiu um meteorito e esse meteorito fez com que quem conseguisse atravessar esse campo, natureza muito rica, diferente desse lugar sépia que eles vivem, eles vão atravessando essa natureza e aí eles chegam numa sala e essa sala pode realizar qualquer desejo que você tenha. Mas o filme faz grandes críticas a essa hiperracionalização, né, da incapacidade de sonhar da ciência. Então o cara da ciência, por exemplo, quer explodir a zona. O cara da arte, apesar de ser, né, de trabalhar com lúdico, ele também questiona o tempo inteiro que lugar é esse da zona, que a arte é feita pelo homem, ele não é um lugar, né, místico e natural. E esse homem da fé que cria essa narrativa que você nunca sabe se o que vai acontecer ali na zona é verdade, não. Fala sobre esse lugar da escapada. Inclusive, quando eles entram na zona, que eles têm que pegar um carro, fugir dos militares que estão cercando, porque na hora que eles entram, o filme fica colorido. Isso é muito bonito. Então, assim, é a vida preto e branco, no caso, muito feia, muito ruim. E esse lugar, quando eles entram na zona colorido, onde a natureza é abundante. E só que é um lugar perigoso também, então é fantástico, assim, é um filme muito, muito bonito, lento, tá? Se preparem, mas a maioria das séries de ficção que a gente vê hoje na Netflix saíram desse filme, então recomendo. Como você estava falando no filme, né, que é preciso sonhar, mas você acha que no momento que a gente está ainda, em alguns lugares acham que estão voltando para uma normalidade, mas atenção, né? Muita atenção, ainda estamos muito no meio dessa lambança que é essa pandemia. Você acha que agora é o momento de escapismo, de sonhar? Bel, eu vou te falar que tem uma conta, né, que é da One Granary, que é aquela revista dos novos talentos, Sim, né? Que eu adoro. E a One Granary, ela fez um post no Instagram deles que é Doing fashion as normal, as usual, is lazy, né? Então, fazer moda agora, como era feita antes, é no mínimo preguiçoso. E aí depois ele tem uma foto de uma raposa fazendo cocô, e aí uma câmera tirando foto do cocô, e aí eles botam raposa, mesões francesas, o cocôzinho, coleções de resorts, e a maquininha de fotografar fala Vogue. Assim, tipo... Mas assim, eu acho que é isso, né? É achar, ficar esperando que as coisas vão voltar para um lugar onde não vai rolar, né? A gente vai falar mais pra frente das coleções que acabaram de ser desfiladas, né? De alta costura. Tem também algumas coleções cruise, né? Tem. Foi complicado, né? Assim, eu achei que tiveram coisas boas, mas eu achei que muitas marcas fizeram business as usual, assim. Eu acho que a minha... poucas mudanças. Vamos falar assim. de Jacquemus? Vamos. Porque, assim, lindo, né? Lindo. Mas como se nada tivesse acontecido. Inclusive, quando a gente vai falar de escapismo, é interessante trazer esse desfile, porque o nome do desfile foi Campo dos Sonhos, não foi isso? Foi. Agora, o problema, eu tava pensando exatamente nisso, não é nem por ser lindo. Acho que não tem problema de ser lindo e ser belo, mas é um tipo de beleza instagramável, que eu acho que é a mesma coisa com a coleção da Dior, que foi desfilada em Lecce, que eu acho que foi feita, inclusive, até com artesanato ali da região da Puglia. Acho que ela faz muito isso nessas coleções cruise. Ela fez no Marrocos, então usou também artesanato lá. Mas assim, aquelas luzes, né, que são lindíssimas, eu acho que são até da região lá, né, acho que não sei se tem alguma festa nessa época do ano. É aquela coisa, é a mesma coisa, né, o mesmo cenário, muito... E acaba não sendo pela roupa, né, não é pela roupa. Eu não sei com o Jacquemus, eu acho que a roupa de escanteio, assim, não foi isso nem que me incomodou tanto. Eu acho que ele botou ali, né, fez uma tentativa dos vários corpos, né, várias cores. Mas eu acho que no momento que você tem o dinheiro para fazer aquilo, né, para fazer aquele mega evento, você, no momento de ruptura tão grande com esse sistema, você realmente não faz algo novo, né? Você não se propõe a pensar algo que seja realmente inovador,
né? Se você tem aquele dinheiro para fazer aquela apresentação, e eu vou te falar, assim, todo mundo, por mais que tenha sido presencial tão rapidamente, né? Muita gente ficou falando, questionando o fato de tá vendo ali a foto, mas ninguém tá vendo a equipe, como que ela está sendo tratada ali nos bastidores, que a equipe realmente está interagindo. Ele fez uma foto com a equipe toda junta, né? De máscara, mas a galera toda junta e tal. E eu acho que é um momento de celebração a uma volta que, assim como a One Granary, eu acho meio preguiçoso, porque você tem esse dinheiro para fazer. Então, assim, por que não testar? Se a moda é sobre inovação, é sobre pensar o novo, é sobre propor novas saídas, por que não investir isso em algo que não poderia ter sido feito ou que não foi feito antes? Então, sinceramente, assim, é isso. Parece que nada aconteceu. É vontade de esquecer um momento e tentar voltar para um estágio de vida, de mercado, que dificilmente vai se estabelecer novamente. Eu acho que é a mesma coisa, assim, com a coisa dos desfiles virtuais, né? O tão aclamado, muita gente gostou também da apresentação do Fashion Film da Dior, falando dos mitos. Muita gente adorou. Mas, assim, é voltar para um lugar meio complicado, não só com o casting, né? Que foi bastante criticado. Nesse momento de tantas aberturas, são as modelos esquálidas, super brancas, né? Naquele lugar de feminino quase antigo não, né? Um feminino anterior a todos os ativismos que a gente vem experimentando. Mas eu acho que o que me incomoda ali é que aquele tipo de apresentação, aquele tipo de filme é algo que poderia ter sido feito há 20 anos atrás, né? E distribuído há 20 anos atrás pelos mesmos canais. Então, por que não pegar esse dinheiro e realmente tentar fazer algo novo, né? Escapar para um lugar do futuro e não escapar para o passado. Eu acho que principalmente é isso. Eu acho que nesse formato de apresentações ao vivo e tal, o que eu achei mais interessante foi o da Valentino. Eu amei. Eu amei também, porque era muito, né, o Pierpaolo para Valentino, mas eu achei que tinha algo de novo ali, as proporções eram tão absurdas, né? Aí davam para aquelas modelos um ar mitológico de verdade. Era esquisito, era lindíssimo, sublime, mas era estranho também, né? Um dos modelos, assim, uma das modelos, ela usava uma roupa com franja, né? E lembrando, para quem não viu, veja, mas todas as roupas têm sei lá quantos metros de cauda, né? E elas estão todas suspensas. Então, tem uma delas que tá usando um modelo todo de franja, ela parece um fênix. Parece, assim. É lindo. Filmado pelo Nick Knight, né? Que a gente sempre fala o quanto fantástico ele é. Eu sou obcecada. Ele fez também Margiela, mas é uma pessoa que já está trabalhando com estéticas vanguardas e tentando estabelecer né, novos lugares para o audiovisual de uma maneira geral na moda. Foi escapista, mas foi tão interessante. Fiquei surpresa. Assim. Porque eu acho que esse lugar, na hora que você fala, tudo bem, não tem apresentação de alta costura numa passarela tradicional, como que eu vou subverter isso, ao mesmo tempo não entrando numa seara super de nova geração, que não é o lugar da alta costura, né? Dessa coisa 3D, avatar, game, porque realmente, para alta costura entrar aí, é um embate cruel de cultura, né? Então, eu acho que ele conseguiu trazer um lugar novo quando ele falou, não tem uma passarela, então o vestido não precisa ter o tamanho de uma modelo, né? Não precisa ter a proporção da altura de uma modelo. Então, eu vou botar ela lá em cima e fazer um vestido que é uma tela. Então, ele tá pensando, né? E aí tinha projeção. Sim, porque no filme eles projetavam imagens. E além disso, ao vivo. Então, tem a relação do hoje, da comunicação ao vivo que as pessoas estão experimentando no dia a dia. Ao mesmo tempo, tem a recriação de sair de uma passarela, então você poder trabalhar de uma forma mais livre em termos de proporções, em termos de ações ali, que você já não tem aquela plateia, né, sentadinha esperando. E tem ainda a ideia de como você vai fazer as projeções e tornar aquilo bem onírico,
né, tendo esse lugar da alta costura, que eu acho que é o auge do escapismo, na moda é a alta costura, você, né, se pensar princesa, se pensar deusa, se pensar num lugar realmente fora da realidade, e também sem cair no problema de se colocar numa geração que não é da alta costura, né, e cair para gametização e tal. Então, só o fato de ser live, ser naquela qualidade, pensado de um impacto tão grande para uma tela, eu achei fenomenal, assim. Para mim foi Valentino e o outro foi o J.W. Anderson, que a gente já falou no último episódio, mas desde que a gente gravou, né, o último episódio, ele também lançou a pré-coleção Primavera-Verão 2021 da Loewe, que eu acho que não tinha saído quando a gente tinha gravado, só tinha da marca dele, né? E ele fez algo parecido, porque para a marca dele, ele fez aquele embrulho, né, um embrulho com tecidos e, enfim, com tudo que inspirou ele. E para a coleção masculina e feminina da Loewe, ele fez a mesma coisa. Ele botou numa caixa retalhos de tecidos, trilha sonora que inspirou e tudo mais. E as imagens são bem simples. São uns bonecos... Como é que chama esses bonecos de madeira? É o marionete. Tipo uma marionete. Tipo isso, tipo né? Isso, é um super Pinóquio, simples. E só a coleção, tanto feminina quanto masculina, assim, o trabalho de volume que ele fez é tão bonito. Ele se inspirou nas luminárias do Noguchi, né? Tanto grande artista japonês. Aqueles arredondados, a geometria que ele trouxe. É lindo, lindo. E eu tava lendo uma matéria da Robin Given, né, ela fazendo justamente um recapitulativo aí dessa primeira semana de moda durante a pandemia, e ele fala pra ela algo que eu gostei pro momento agora. Não necessariamente eu concorde com isso em tempos normais, mas ele fala muito que a moda deveria ser mais humilde e um pouco mais quieta. Eu acho que pra agora... Pelo menos pra mim é o que eu acho que é justo. Eu vi essa matéria, eu acho que é justo, mas eu também tenho a minha crítica no sentido que... Sabe aquela coisa, o lugar que você tá e debaixo do guarda-chuva que você tá? Ah, sim. Sabe? Então, sim, de privilégios, exatamente. Mas, então... eu acho que no caso dele e de grandes maisons, assim, eu acho que faz sentido, não? Eu acho que faz sentido, ainda mais que eles estão no braço da LVMH, né? Ah, sim, né? sim. Loewe LVMH. Então, eu também acho que esse lugar de não vamos criar essa histeria, o mundo digital levou a gente para um lugar bem ruim, né? Que ele fala isso, eu falei, concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está num lugar ali dele conseguir fazer as coisas, ele ter o recurso de fazer as coisas, onde ele tem que brigar menos. Então, na verdade, é mais fácil falar, vamos ficar quietos, gente, vamos voltar pro tátil, porque tem um outro, né? Tem muita gente querendo entrar nessa rodinha, né? Onde ele se estabelece hoje. Então, não acho que ele está errado. Mas eu acho que ao mesmo tempo... LVMH expressões para produzir, sei lá quantas mil hit bag. Exatamente. E não sei o quê. Então, óbvio, ele está num lugar ali mais resguardado. Ali mas ele está dentro de um sistema que oprime muito essa questão da velocidade, né? Então, assim, é aquela coisa que eu sempre penso quando eu vejo um grande discurso, em que estrutura ele faz parte, né? Porque é aquilo que a gente fala, de falar sobre um mundo melhor, estando debaixo de um guarda-chuva que não quer esse mundo melhor nesse sentido, né? No tempo da velocidade, ao mesmo tempo que tem ele ali debaixo daquele guarda-chuva falando tanto sobre essa materialidade, vamos voltar a isso... debaixo do mesmo guarda-chuva tem a Louis Vuitton já fazendo roupa do Avatar e já, né, botando bolsa para todo mundo, e é isso aí, e vamos nessa, né? Então, assim, é aquilo, discurso e estrutura. Eu acho que a gente tem que pensar que fazemos parte de algo maior. Então, ele dizer isso, né,
para o lugar que ele está, maravilhoso, mas ele também tem que entender que isso nunca vai mudar se ele se mantiver dentro dessa estrutura que apoia um outro tipo de mundo, né? Então, assim, eu sempre fico nessa loucura. Mas a Vanessa, eu assisti os desfiles porque eu não assisti quando eles aconteceram, fui assistindo aos poucos. E aí depois eu comecei a ler o que a crítica foi falando. E aí na matéria da Vanessa Friedman, ela começa assim: você sabe que tem algo de podre no reino da Dinamarca? Hamlet. Quando um estilista diz que quer fazer algo radical para um desfile e decide focar nas roupas. Que é o que o Pierpaolo Piccioli diz. Ele fala assim: eu só quero focar nos vestidos, nas roupas, na criatividade e nas pessoas. É isso. Pois é, mas está dentro de uma estrutura que não está pensando isso. Então, né, é isso. Eu acho que esse é o problema. A gente sempre fala que, por exemplo, a gente não adianta falar mal da rede social se a gente continua usando rede social. Então, assim, fale mal, mas estamos aqui. Então não adianta muita gente, e isso não falando, né, de quem está certo e quem está errado, porque de certa maneira em diversos episódios, eu principalmente sempre fico criticando as redes sociais, mas continuamos aqui, né, divulgando o high-low por elas e estamos usando, então é isso. Mas eu acho melhor criticar as redes com total consciência de que eu ainda faço parte dela e por mais que eu esteja falando isso, existe um problema maior, né, do que achar realmente que aquele meu movimento solitário, né, sem sair do lugar que me abraça, que é um lugar de moda rápida, né, de negócio rápido, alta lucratividade. Eu acho que se ele realmente está pensando em roupas, pessoas, eu acho que é um outro lugar. E aí isso me lembrou muito sobre a ideia da utopia, né, que eu falei para você que esse escapismo traz muito essa ideia da utopia. O que eu achei bacana é trazer a ideia da onde vem o nome utopia, né? Já que a gente está falando tanto sobre o campo dos sonhos, sobre escapismo, sobre utopias, né? Diversas marcas do mercado já estabeleceram esse nome como tema das suas coleções de 2021, ou seja, esses paraísos que vão ser criados pelas essas marcas, tanto grandes quanto pequenas. Mas o interessante é isso, porque o que é utopia, né? Então eu achei interessante trazer de onde vem esse nome, o que ele quer dizer, apesar de, já vou dar um spoiler aqui, eu prefiro o conceito do Foucault de heterotopia do que de utopias, né? Entendendo sempre que utopia é um não lugar, por definição, o de não, topos de lugar, então é um não lugar, é um lugar que não existe, que a gente, né, cria, idealiza, mas ele não necessariamente se estabelece como realidade. A heterotopia do Foucault é a utopia no presente, ou seja, sonhe e atue, né? E você cria o seu paraíso no seu dia a dia. Mas, mesmo assim, eu acho que, com algumas críticas que eu tenho ao livro Utopia, do Thomas More, que foi a primeira vez que essa palavra foi cunhada, né, foi trazida para a literatura, no século XVI, e aí ele diz, logo no iniciozinho, assim, antes de começar, remota em tempos distantes eu era não lugar, mas agora rivalizo com o estado de Platão. Talvez até o supere, com palavras ele retratou o que demonstra ao natural com homens, recursos e as mais excelentes das leis. Assim, o certo seria chamar-me feliz lugar. Então é como se a utopia estivesse dizendo, por mais que Platão e os gregos idealizaram uma república perfeita, eu consegui estabelecer na realidade o que seria essa utopia, o que é mentira. Porque esse lugar, apesar do Thomas More relatar como fosse uma carta de um viajante, e aí é muito importante a gente lembrar uma das entrevistas que não foram ao ar, né, dessa temporada, que a gente fez com o Jean-Marcel de Carvalho e França, ela ainda vai ao ar, né, mas que fala muito da carta dos viajantes e como principalmente o Brasil foi retratado no Américo Vespúcio, no Novo Mundo, né, numa carta que saiu ali em 1502, 1503, aonde no século XVI, durante as grandes navegações,
a literatura de viagem, principalmente o Novo Mundo do Américo Vespúcio, que falava muito sobre esses povos que foram encontrados e como eles se organizavam, e explicando para a Europa, né, o que bebem, o que vivem, como se organizam, né? Inclusive ele fala sobre o Brasil, é uma terra sem rei, sem lei, sem Deus. E ele fala, na verdade, sobre a liberdade desses povos. Quando essas cartas começam a chegar na Europa, começa-se um processo com os humanistas da época de criticar o governo que estava sendo imposto. Não só o Thomas More, mas também outros humanistas da época, eles questionam se o governo, né, o que seria a civilização, deveria ser um governo que detém tanta riqueza em propriedades privadas, onde grande parte da população ainda se mantém miserável. E a utopia do Thomas More, ele vai criando como se fosse realmente alguém que viajou, inclusive que viajou com o Américo Vespúcio, que viu o mundo e depois se assentou numa ilha e nessa ilha conseguiu fazer o que uma sociedade perfeita. E o que eu acho interessante da gente pensar dessa sociedade perfeita do Thomas More é que ele fala muito sobre roupa. Então, utopia é o escapismo, né, por si, né, é esse não lugar onde a gente quer estar, apesar dele não existir. E qual é a relação da roupa com esse lugar? Primeiro, que ele começa a observar o que está acontecendo na Europa, né? Todas as guerras que estão acontecendo, toda a apropriação da terra, deixando muita gente miserável, os agricultores, os artesãos ficando realmente sem lugar para trabalhar e tendo que prover sempre dinheiro e o seu trabalho para sustentar a ostentação da realeza da sua época. A estrutura do livro é o seguinte, são 2 livros. A primeira é o Thomas More encontrando um cara chamado Rafael. E quando ele olha para o Rafael, ele diz o seguinte: quando surge Rafael em seus trajes displicentes, abre-se uma nova dimensão. Por exemplo, sua aparência um tanto desleixada condiz com o cínico de Luciano. Meu cabelo comprido e meu manto exercem tanto efeito que me concedem uma vida tranquila, fazendo o que quero e tendo a companhia que escolho. Ele fala que essa pessoa que está falando sobre a ilha de Utopia tem cabelos longos e tem um manto que é muito simples, é como realmente fosse uma pessoa que estivesse viajando pelos navios e fosse uma pessoa que não tivesse atrelada à ostentação da aristocracia e da realeza da época. E ele fala isso, e o primeiro livro é ele falando para o Rafael que o Rafael é muito inteligente e ele deveria ser um aconselhador das pessoas que estão governando, no caso, a Inglaterra da época. E o Rafael vai falando, não, mas se eu tiver que entrar, né, e ficar perto dos reis, eu vou ter que me comprometer a ser uma pessoa que eu não quero ser, né? Eu estou bem simples da maneira que eu estou. E aí ele vai o livro 1 todo falando, Rafael, mas sábios como você realmente deveriam ensinar os nossos governantes. E o que o Rafael diz é, esses governantes, eles não querem ser ensinados, porque eles não querem governar para o bem do povo. Eles estabeleceram regras e costumes que são exatamente para ostentação e para benefício próprio. E aí depois ele convence o Thomas More de que os governos, da maneira que foram construídos e instaurados, não vão mudar. E aí ele começa a narrar no livro 2 o que seria essa sociedade perfeita que ele teria encontrado e construído nessa ilha de Utopia. E aí ele vai falando e tal sobre a ilha de Utopia, que é um lugar onde todo mundo tem um trabalho comunitário, onde não existe propriedade privada, onde as pessoas se relacionam de uma maneira onde coletiva, todos se ajudam, as casas são compartilhadas, ninguém tem nada próprio seu, né? Então você tem que cuidar porque você fica um tempo numa casa e depois você muda de casa. E você espera que a casa que você vai esteja bem cuidada, porque você vai entrar em outra casa que você, né, que se você cuidou da sua, você espera que ela esteja bem cuidada. Então, como tudo é compartilhado, as coisas, elas são melhores, porque elas são pensadas para o coletivo e não para o individual. E aí, quando ele fala da indumentária, que ele diz,
A indumentária utopiana é típica de todo o modo de vida deles, usando lã ou linho de cor natural por cima das roupas de trabalho, feitas de couro e muito práticas, de forma que as necessidades naturais são atendidas com conforto, mas sem espaço para ostentação pessoal. Então ele critica o tempo inteiro em outras partes do livro que ele não quer se juntar às pessoas de cor púrpura, né, que são, na verdade, os bispos né, que usava a cor púrpura para ostentar por ela ser cara, né, e ela ser muito valorizada por ser rara. E aí ele vai trazendo, né, que eu acho que a parte mais interessante é quando ele traz, se na Europa daquela época tudo que era super valorizado eram as coisas que não existiam em abundância. Então, o que era super valorizado era o ouro, a prata, as pedras preciosas, as pérolas. Pérolas. Na verdade, ele é extremamente cristão, né? E ele diz, se Deus, né, deu ao mundo em abundância o ferro, a água, então essas são as coisas que deveriam ser valorizadas para o coletivo. E aquelas coisas que Deus colocou pouco, como o ouro, a prata, porque elas não servem de muita coisa, a não ser uma ostentação de uma hierarquia. Quando a gente pensa isso, é genial, né? Você entender que por que aquilo que é escasso no ambiente vira algo tão precioso para te deixar em outro lugar, né? Que simbolismos são esses criados por esses recursos? E aí ele narra que em Utopia, o ouro e a prata, por serem desprezados, eles eram usados nas algemas dos escravizados, né? Porque é utopia, mas tem escravo. Mas tem escravo, claro. Meu amor, a utopia, mas tem escravo. Mas os escravos são aqueles que não querem fazer o bem e aqueles são aquelas pessoas que pensam em si. Aí elas são colocadas como escravizadas e são forçadas a trabalhos comunitários. E aí essas pessoas, as algemas, tudo o que as identifica como escravizadas são os artefatos de ouro e prata. E quem brinca com as pedras preciosas são as crianças. Então, as pedras preciosas são distribuídas entre as crianças que começam a entender que aquilo é relacionado à infância. E aí, uma vez que elas crescem, elas menosprezam e elas entendem que pedra preciosa é coisa de criança. E aí tem um momento muito emblemático dessa construção da indumentária, do que é escasso e do que é valorizado em lugares onde ele entende que a relação com as coisas está errada. E ele diz o seguinte: todos os embaixadores de terras vizinhas que já tinham estado antes em Utopia conheciam os costumes locais, sabiam que lá roupas suntuosas não eram motivo de honra. Desprezava-se a seda e via-se o ouro como marca infame. Assim, estavam acostumados a comparecer vestidos com toda a simplicidade possível, mas os anemolianos, por virem de maior distância e terem menos contato com os utopianos, ao saber que todos se vestiam da mesma maneira e com a mesma simplicidade, imaginaram que eles não possuíam mais do que aquilo. Sendo mais arrogantes do que sábios, resolveram se adornar com uma magnificência digna dos deuses e deslumbrar os olhos dos míseros utopianos com o esplendor dos seus ativos. Assim, 3 embaixadores fizeram a sua entrada, seguidos por um cortejo de 100 acompanhantes, todos de roupas com cores variejadas e muitos usando seda. Quanto aos embaixadores, que eram nobres em seu país, usavam roupas de ouro, com grandes correntes de ouro, bem como anéis de ouro nos dedos e ainda por cima fieiras cintilantes de pérolas e pedras preciosas em seus barretes. Em suma, estavam adornados com os mesmíssimos itens que são usados em Utopia para punir escravos, envergonhar malfeitores ou divertir crianças. Foi uma visão e tanto presenciar como se davam ares ao comparecer seus requintes com as roupas dos utopianos que se apinhavam nas ruas. Foi igualmente divertido ver quão equivocados estavam em sua esperança e expectativas e quão longe estavam de obter o respeito que imaginavam. Para os espectadores utopianos, afora os poucos que por alguma razão tinham ido visitar terras estrangeiras,
Toda aquela esplendorosa exibição parecia vergonhosa. Prestaram seus respeitos aos integrantes mais baixos da comitiva, como se fossem grandes senhores, mas tomaram os embaixadores propriamente ditos, por causa das correntes de ouro, por escravos, e não lhe renderam sequer uma saudação. Quanto às crianças que já tinham passado da idade das pérolas e das pedras preciosas, ao ver as fileiras cintilantes nos barretes dos embaixadores, cutucavam a mãe e diziam: "Vê só aquele bobão, mãe, ainda usando pérolas e joias como se fosse um menininho." Ao que a mãe lhe respondia muito séria: "Quieto, filho, creio que é um dos bufões dos embaixadores." Depois de passarem alguns dias entre os utopianos, os embaixadores viram grande quantidade de ouro desdenhadas, tão desprezadas de fato quanto eram valorizadas na terra deles. Viram também que havia mais ouro e mais prata na fabricação das correntes e dos grilhões de um só escravo fugitivo do que em todos seus ornamentos somados. Muito bom. É muito bom como ele troca, né, os símbolos que a gente dá para coisa. Esse escapismo ideológico é exatamente o oposto de um escapismo que também se manifesta, né, na moda, que acho que a gente tem que falar, que é a fundação da Christian Dior, em 1947, depois da Segunda Guerra. Porque eles estavam vindo de tudo aquilo que a gente falou, né, no episódio sobre as grandes guerras mundiais. E a gente fala sobre racionamento, a gente fala que a moda fica, né, bem com cara de uniforme, muito funcional, muito dura. A moda feminina tem ares da moda masculina. E ele vai fazer exatamente o contrário, né? Quando ele funda em 1947 a marca dele, ele tem o Marcel Boussac como investidor, que é um dos grandes industriais têxteis da época. Então ele tem seda, inclusive acho que então ele tinha os melhores tecidos, é uma abundância de tecido que a gente sempre fala, né, desde essa época fala que Dior revolucionou a moda, Dior revolucionou a moda e tal, mas na época também teve muita crítica por conta disso. Acho que até 1949 teve essa política de ticket, de racionamento de tecido, né? Porque simplesmente não tinha, não dava para ficar, não tinha como você ficar gastando com tecido. Você usava, transformava a roupa. Era por isso assim que os chapéus, né? Que a gente falou coisa aí, no episódio, exatamente, vai no que chapéu a gente falou. Que é pouco. E ele aposta também numa moda completamente aquela coisa feminina, apesar de ser moderna, a silhueta dele também faz umas piscadelas para a moda do século XIX, do século XVIII. Eu acho que esse new look que ele traz, inclusive eu estava falando isso numa aula essa semana, que quando a gente fala um estilista precisa se comunicar, ele precisa falar não verbalmente. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem, né, hoje. Inclusive, é muita falação sobre moda e cadê a comunicação pelos elementos do design em si, né? Então, quando a gente fala do vestuário, cor, textura, volume, né, forma... O Dior, quando ele descrevia a mulher dele, ele fala é a mulher flor. E é exatamente isso que você vê, né? Inclusive, né, a saia parecem pétalas de rosa. Todas as formas são arredondadas, sensuais. E tem aquela coisa do quadril largo. Né? Tem uma coisa do quadril largo. E aí, do quadril largo, do ombro... diminuto, com ângulos, né, arredondados, mas super, né? Porque na década de 40 era quadrado, né? Era quadrado. Então, na verdade, tem esse torso, né, pequeno e o quadril gigante, né? A cintura fina, exatamente para deixar essa área do quadril, do ventre, com essa ideia de procriar, né? Então, essa mulher feminina que é quase aquela Vênus, aquela primeira Venusinho, né? Com aquele quadril gigantesco, perestroika. E a saia que estava encurtando, com ele voltou a crescer. Né? E tem uma coisa de gastar. Uma saia bailarina. Né? Tem uma coisa de gastar, assim, acabou a guerra. Então, a silhueta bordados, agora... ornamentos. Né? É criar um desejo e um escapismo, nesse caso, de assim... Obviamente, a guerra não acaba e no dia seguinte você pode gastar 10 metros de tecido
numa saia. Mas ele já criou uma imagem, né, de uma roupa, de um vestuário que já fala sobre uma utopia, né, a ser criada. Então, E deu certo, foi deu super certo. copiada. A década de 50 virou isso, né? Mas isso que a gente fala muito, que utopia é essa que você, como estilista, quer criar com a sua coleção, né? Porque somos personagens, né? Que personagem é esse que o Dior estava criando no momento? Então, uma mulher feminina, uma mulher que não está mais indo trabalhar de calças, né? Está em casa de saia, que está vivendo uma abundância, que está vivendo, né, entre aspas, né? Mas a função dela social de procriação e cuidar da família. Então, essa forma que ele cria fala sobre isso, né? E hoje em dia é impressionante como a gente tem cada vez visto as pessoas falarem mais sobre o que a moda deveria ser, mas com uma incapacidade, às vezes, de dizer claramente, né, como estilista, pelos elementos de design, qual é a história, né? Qual é o personagem, o que você quer dizer. E você, Olivia, que trabalha com tanta marca, e você falou, então, que eles já estão... Utopia vai ser um tema que a gente vai ver bastante. Mas você tem ideia de que cara vai ter essa utopia pós-pandemia? Qual é? Então, isso que é interessante, porque utopia é sempre uma coisa muito pessoal. E isso que é muito bacana de ver na moda. Porque se a gente entende as coleções de moda e as marcas como esses grandes escritores de novas narrativas... Então, na verdade, o que eu estou vendo são vários livros sendo escritos e vários personagens sendo criados para a gente absorver. Então, tem alguns que é uma utopia, pensando que o digital realmente é essa saída de um mundo que já está acabado. Acabou aqui, então vamos criar outro, né, em outro lugar. Tem uma outra utopia que fala sobre uma relação muito mais próxima com a natureza, com os afetos, com as pessoas, uma busca da humanidade, um rechaçamento dos meios digitais. Mas eu acho que a grande maioria traz uma utopia sempre pensando numa relação de sobrevivência. Isso é interessante. Então tem marca falando sobre essas roupas que vão nos proteger. É uma utopia distopia, sabe? Não é uma distopia no sentido de que não vou acreditar em nada e o futuro é horrível, mas é uma utopia que também não é tão paradisíaca como Jacquemus quer trazer. É uma utopia mais arraigada nos valores também distópicos que a gente tem vivido no presente. Então, é interessante, porque em termos de design, a gente está falando de materiais protetores de alguma forma. Tem muito do aspecto surrealista também, de você entender o absurdo da vida. Então, já que é absurdo, eu vou chutar o balde, o que eu adoro. E você entende que se você morrer amanhã, é melhor que você... não fique tão atrelado às convenções e tenha uma vida mais livre. E aí isso me lembrou muito uma pergunta que eu vou responder aqui no ar, porque é difícil a gente responder quando a gente recebe, né, Bel? Às vezes perguntas longas. Às vezes Então, assim, é melhor, escrevam pra gente, continuem escrevendo pra gente, mas esperem que vamos responder no ar. Porque às vezes é mais difícil a gente escrever o texto, né? Responder o e-mail em si. Mas aqui no ar a gente pode responder a Carolina Almeida. E ela fala o seguinte, Bel. Eu tenho uma marca chamada Produtinhos Caju. Desde que começamos a marca, pensamos ela como uma marca de roupas mais performática, com foco no carnaval. Mas tenho dificuldade de transferir isso em designs para o resto do ano. Acho que é um nicho difícil de alcançar. Eu quero produzir figurinos de carnaval que não são fantasias e poder levar isso para o ano todo, sabe? Eu acho isso muito ousado e acabo ficando com o pé atrás. Queria saber a sua opinião sobre uma moda mais surrealista na pós-pandemia. E aí, Bel, o que você acha? Olha, curioso ela perguntar isso, porque eu que durante o confinamento não liguei muito para a maneira de eu me vestir, preferi privilegiar conforto. Acho que como a maior parte das pessoas, né? Não usar minhas roupas mais extravagantes em casa. Eu
todo dia passo perto de uma loja de fantasia que dá pra você alugar, dá pra você comprar peruca, acessório e tudo mais. E eu sempre vejo uns óculos assim de plástico bem baratinho, super extravagantes, que lembram muito os óculos que o Elton John usava nos anos 70. E toda vez eu paro assim, nossa, é isso que eu quero usar agora. Então, assim que a coisa fluir melhor, eu acho que é a primeira coisa que eu vou comprar, porque eu não comprei nada de roupa nos últimos, sei lá, 5 meses. Você falou, mas de casa, decorou a casa. Pra casa eu comprei, assim, tipo, lençol. E o seu step que nunca chegou, né? Você trocou pela bicicleta. O meu step que nunca chegou, eu ia adorar exatamente. te ver de step, Isabel. Mas a primeira coisa que eu quero comprar, assim, de moda, de roupa, vão ser esses óculos de 10 euros de plástico lá da loja de fantasia. Então, não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que é um nicho que vale investir. Não, vale super a pena. Inclusive, fica a dica, porque durante o carnaval, quando surgem várias marcas fazendo fantasias e coleções incríveis, foi mais de uma vez que eu olhei a coleção de uma marca fazendo especificamente fantasia, eu falei, gente, que coleção linda, isso deveria estar no dia a dia das pessoas, né? Então também é muito triste a gente pensar que só durante o carnaval a gente pode... Né? Não, e as pessoas só usam purpurina no carnaval. Exatamente. Sim, né? Vamos botar uma roupa super incrível e por que, né, se segmentar só no momento? Eu acho que é interessante em momentos de guerra, de crise, quando a gente tem essa aproximação com a morte, que a gente entende que e daí? Eu vou sair de paetê, né, para ir ali na padaria e fazer a minha vida mais interessante. Então, eu acho que tem que acreditar, e isso para a moda é muito importante, né? A frivolidade é o contrário do uniforme. E eu acho que essa coisa do óculos do Elton John é a gente entender que se vestir, e isso é uma coisa que o Thomas More fala também, devemos nos vestir com coisas ricas e não necessariamente caras. Exatamente. Então é sobre isso, né? Ter também o vestuário fala muito sobre esse mundo que a gente quer habitar. Então, que mundo é esse? Né? Que ele seja mais colorido, mais divertido, mais livre. Então vai com tudo, Carol. Bem, e antes da gente terminar mais um episódio, eu queria mencionar um desfile que eu também... Quer dizer, não foi desfile, foi um vídeo da Margiela, né, pelo Galliano. Você assistiu? Assisti, claro, Nick Knight também, né? Mais uma do Nick Knight, tá arrasando. Mas esse vídeo mostra o processo criativo inteiro do John Galliano com toda a equipe, o vai e vem das ideias, das inspirações. Eu amei. É maravilhoso. Eu amei. Você não gostou? Você não gostou? Eu amei. Então tá. E a gente entende que o John Galliano continua igual, né? Ele continua igual, ele não é uma melhor pessoa. Não. Mas achei super interessante ver o processo criativo um pouco mais aprofundado do que é literalmente mostrado. E eu gostei muito do filminho, né? Depois, quando a roupa tá pronta, né, a performance com a roupa, que é super escultural. Eles tentam fazer o efeito de uma roupa molhada, sem ela estar molhada, lindo. E o filme tem um filtro assim, meio raio-x, né? Exatamente. Você vê a construção da roupa. Ele usa muito esse filtro, né? Ele já tinha usado, inclusive, para Margiela. Né? Algumas pessoas, assim, rolou no Instagram até algumas pessoas dizendo que esse look foi copiado de uma estilista nova, menor, e que o Galliano tinha roubado dela. Teve esse bafo aí. Mas, fora isso, assim, estamos aware desse bafo, mas o vídeo em si é muito impressionante, principalmente porque o Nick Knight, né, que tá aí nessa onda há algum tempo. A gente devia fazer um capítulo sobre o Nick Knight, sabia? Ainda mais porque ele se veste que nem um mordomo. Se você olhar na rua, você nunca diria. Inclusive, ele aparece no vídeo da Margiela, conversando com o Galliano. E ele sempre tá com a mesma roupa. Então, Isabel, para fechar,
A moda é escapismo, é utopia? O que você quer? Para onde você quer escapar além de Ilha Bela francesa? Sabe, assim, pra moda, o que eu mais penso pra mim, o que mais representa escapismo, eu tava escutando de novo a Robin Given, ela deu uma entrevista pro podcast do High Snobiety. Não sei, High Snobiety. E aí ela tava falando que é exatamente o que eu desejo em geral, entendeu? Que as pessoas... Ela tava falando que ela conversa muito com jovens designers e todos citam o modelo de negócios do Dries Van Noten, que é assim... que eu acho que é isso, sabe? Não precisa ficar querendo crescer 5% ao ano, sabe quantos... ter lojas em todos os cantos do mundo, ter todo mundo vestindo, pagar pra tal... Assim, esquece tudo isso, esquece campanhas de sei lá quantos milhões de euros. Esquece, entendeu? Faz uma loja aqui, outra ali, tá bom. Alguns pontos de venda em torno do mundo, tá bom. Faz uma roupa boa, interessante, entendeu? É isso. E acho Tem uma entrevista. Isso pra mim é escapismo, pensar que as pessoas não precisem dominar o mundo, entendeu? E é isso. Dessa forma agressiva. Como você se compromete na hora que você... A sua meta é um dinheirão, né? Porque se a sua meta for um dinheirão, uma casa que custa um dinheirão, uma bolsa que custa um dinheirão, uma marca você tem que se abrir na bolsa de valores, sabe essas coisas assim? Gente, para. São por que você quer isso? Tipos de negócio, né? Mas eu acho que o principal é entender que não é o único caminho. E para isso, tem um vídeo magistral na internet, que é o Darín, o ator argentino, que ele está sendo entrevistado por um jornalista, e ele fala... Por que você não foi pra Hollywood quando você foi chamado? E o Darín fala, porque eu não quis. Ele falou, aí o jornalista dizia, não, mas você devia ter aceitado, porque é Hollywood. E aí o Darín fala, cara, mas eu tô numa boa, a minha casa tá numa boa, minha família tá numa boa. Não, mas se você fosse pra Hollywood, você ia ficar muito mais famoso. E aí chega uma hora que ele se irrita e fala, cara, se você quer ir pra Hollywood, ok, eu não preciso. Eu tô bem, fazendo meus filmes menores, né, me comunicando com as pessoas que eu quero, não preciso falar com todo mundo, não preciso ter esse casão em Hollywood, eu tô fora. E é muito bonito, assim. Então é isso, né? É a gente entender, né, escapar também e construir um futuro mais leve pra gente. Eu acho que é isso, né? E que não tem só uma utopia. Exatamente. Utopias são várias. O que é escapismo para vocês? Queremos saber. O que você tá fazendo para escapar, Olivia, da realidade? Inventando troço. Ou você não tá conseguindo? Não, eu fico inventando troço. Não, mas é isso. Eu acho que é inventar troço, assim, inventar sarna para se coçar. Mas é isso, gente. Botar, como diria minha mãe, né, o diabo não entra na cabeça cheia. Sei lá, o diabo não faz em alguma coisa, assim. Se inventar troço, o diabo não vem. Acho que é isso. Vai comer, Isabel. Mas então é isso. Você também, né? Você vai almoçar, eu vou jantar. Então vamos escapar. Isabel está escapando pro buffet dela na Ilha Bela. Exatamente. Na ilha utópica. Buffet que a minha sogra fez. Tá vendo? Ilha utópica. Depois você divide com a gente. Então não posso me atrasar. Bota no Stories. Mas, gente, olha, todas as referências no highlowpodcast.com. Sigam a gente pra vocês ficarem a tarde de tudo, das lives que a gente vai fazer. Novidades é no nosso Instagram, @highlowpodcast. Isso aí. Tá bem? Um beijo enorme. Tá. Beijo. Beijo, Oli. Escapa, Bel. Tchau.